Segunda pergunta: como os movimentos sociais podem ser vistos como um princípio educativo em nossa sociedade? Eu acho que é de extrema importância que os movimentos sociais atuem diretamente nas escolas, no governo principalmente, né, no Estado, e acho que ele só tende realmente a ser visto como uma coisa boa, né? Eu acho que os movimentos sociais só somam, tanto numa universidade como numa escola, e até porque dentro do movimento social você trabalha com pessoas formadas para isso, né? As pessoas do serviço social, as pessoas de pedagogia, de psicologia, que são áreas ligadas a humanas. Então é um tratamento diferenciado, é uma visão realmente direcionada ao humano, à pessoa em si. Pergunta 3. O primeiro pensamento de quem faz pedagogia geralmente é a escola. Você já conhecia a atuação do pedagogo em movimentos sociais? Em que momento optou por esta área? Eu já conhecia o trabalho de pedagogo em movimentos sociais aqui mesmo na UERJ, né? Professores, alguns alunos também que já entraram no curso para justamente tocar um projeto de uma ONG, seja numa escola, seja um projeto de inserção no mercado de trabalho, e professores que atuaram em museus, trabalharam com museus, com movimentos sociais, movimentos sem terra, que tinha uma ligação direta com alguns movimentos. Então eu conheci assim a atuação e optei por essa área porque, como eu falei no início, né, eu sempre fui ligado muito ao movimento estudantil, e aí a luta mesmo de classe, o envolvimento com o MST, o envolvimento com a luta contra a UNE, né? Essas coisas então começam realmente a abrir um pouco a sua mente aos estudos mais aprofundados do que é o movimento social, e aí surgiu esse interesse sim, essa oportunidade de atuar no Campo Mangueira, e aí posteriormente a minha inserção nesse trabalho, que achei que realmente teve tudo a ver com o que eu já vinha tecendo e construindo aqui na UERJ. Quarta pergunta: qual a necessidade que gerou a criação da ONG pelo grupo social na Mangueira? O Campo Mangueira foi criado, né, pela uma ideia da tia Alice, que foi uma atleta do Botafogo, que morava aqui na comunidade da Mangueira, e ela achou que os jovens, né, como estavam em crescimento na época, né, anos 70, 80, e vendo muitos jovens ali envolvidos com a criminalidade e sem uma oportunidade de trabalho. Então ela achou interessante primeiro ingressar pelo esporte, a partir também ela foi uma das idealizadoras ali da Vila Olímpica da Mangueira, então ela achou interessante esse caminho, né, de criar essa ONG voltada realmente para capacitação e inserção desses jovens no mercado de trabalho. E aí, a partir de então, já são 23 anos de Campo Mangueira, onde a gente capacita esses jovens para o mercado de trabalho e encaminha eles para as várias empresas, né? A princípio iniciou com um apoio muito grande da Xerox, né, que estava chegando no Brasil, e teve um apoio muito grande da Xerox, e depois foram entrando outras empresas. Hoje a gente tem aí a Unimed, a NET, várias empresas de advocacia, a Confederação Brasileira de Vôlei, e enfim, clubes também que já tem vários jovens aprendizes atuando no mercado de trabalho. Pergunta 5. Quais profissionais que apoiam o desenvolvimento e acompanhamento dos moradores inscritos para a participação do projeto? Nós temos lá no Campo Mangueira pessoas, na sua maioria de serviço social, o pedagogo, que sou eu, e a psicóloga, né? Então esses são os profissionais que nós temos alocados lá para fazer esse trabalho de inscrição, de acompanhamento dos jovens e das famílias. Então são, na grande maioria, profissionais do serviço social, um pedagogo, né, agora eu, e uma psicóloga que também atua nesse sentido. Pergunta 6, certo? Certo. Até que ponto o pedagogo pode interferir na realidade de uma criança que sofre algum tipo de violência? Eu acho que o pedagogo, ele a todo momento ele tem essa bagagem sim para poder interferir na realidade
de uma criança que sofra algum tipo de violência, até porque dentro da sua formação, dentro da sua pesquisa, né, principalmente eu que vim de uma universidade pública, a gente vê muitos casos, a gente vê muitos estudos de casos, filmes também direcionados a essa questão da violência da criança, do jovem, e isso a gente até encontra também no Campo Mangueira, e isso a gente consegue trabalhar nesse sentido de poder intervir, de poder aconselhar, que eu acho que é um trabalho muito importante que eu gosto de fazer, que é realmente o aconselhamento do jovem, saber o que está acontecendo e, em último caso, fazer uma denúncia, seja lá o que for. Mas eu acredito que o pedagogo, assim como as pessoas da área de humanas, o psicólogo ou um assistente social, tem toda a alçada para poder realmente intervir e mexer, digamos assim, nessa situação de uma violência em casa ou escolar, ou onde quer que seja. Pergunta 7. Através da pedagogia, é possível integralizar, inseri-la no meio social ao ponto de ser aceita novamente? Sim, a pedagogia, ela forma e capacita também o ser humano, né? Dentro das suas dificuldades, dentro da sua cultura, né? Seja ele de uma cultura de classe mais alta ou de classe mais baixa, mas a pedagogia ela consegue atingir diversos públicos e diversas cabeças, diversas culturas e de alguma forma realmente trabalhar, integrar o jovem, o adolescente na sociedade, numa universidade. Acho que o papel da pedagogia tem sido, a cada dia, realmente um papel muito importante na formação desses jovens. E acho sim que através da pedagogia existe essa possibilidade desse jovem ser aceito novamente. Exemplo disso é o trabalho que eu tenho feito, tenho visto lá no Campo Mangueira, né? A gente pegar um jovem que você vê que está totalmente voltado ali para o mundo da violência, do tráfico, e em pouco tempo você começar a trabalhar, em 3 meses você, né, tem uma luta ali com ele, chama a família, mas no final de 2 anos, que é o tempo de contrato do aprendiz, você vê um resultado bacana do jovem, até uma possível futura contratação. Então acho que o pedagogo ou as pedagogas tem sim esse papel muito importante nesse sentido. Outra pergunta: como lidar com crianças com histórias de vida cotidiana e pensamentos divergentes numa ONG, por exemplo? Uma das coisas que eu sempre aprendi na vida e aprendi ainda mais na UERJ, né, na universidade, é você ter empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Então, a partir do momento que você começa a se colocar no lugar da criança, do adolescente, e começa a entender... Deixa o helicóptero passar. E você começa a entender a história de vida desse jovem, o cotidiano, né, que ele tem, a gente consegue lidar de uma maneira bem saudável, de uma maneira bem evolutiva, no sentido bom, né, da palavra, no sentido de ajudar, de acompanhar. Então, eu acho que o lidar com a criança, lidar com o adolescente, perpassa por essa questão de formação na universidade, de formação de vida e, como eu citei, né, principalmente de se colocar no lugar do outro, de entender, por mais que você não esteja passando aquilo, mas de entender um pouco o que poderia você, naquela situação, passar por aquela situação, seja de fome, seja de briga na família, de separação, de violência sexual que acontece. Então, acho que é um pouco disso. Qual é a principal dificuldade enfrentada pelo pedagogo que está inserido nos movimentos sociais? Dificuldade, acho que sempre existe, sempre haverá em qualquer área de atuação do pedagogo, seja na escola, seja no movimento social, seja na empresa, né? Eu acho que ele vai sempre encontrar algum tipo de dificuldade. No movimento social em si,
Eu acho que você, principalmente a emoção, o sentimento, é uma coisa que você precisa, dentro do possível, é claro, controlar, né? Eu acho que é uma dificuldade maior que eu particularmente vejo, essa questão de você se envolver demais com os casos, se envolver demais com o jovem, com o adolescente, e quando você vê, você já acaba sendo parte integrante da família, porque você aconselha, você senta, você direciona. Então é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo eu vejo como um perigo, digamos assim, à vista, porque se você não tiver um controle interessante da situação, você pode se envolver muito mais do que seria necessário, né? E aí acho que não é nem tanto uma dificuldade, né? Acho que é só realmente uma questão de precaução, mas a dificuldade em si você vai encontrar do pedagogo desde a escola, como eu tenho amigos que hoje estão atuando em sala de aula, como eu fiz estágio 1 ano numa escola municipal e vi as dificuldades, a precariedade do ensino público, e já atuei com crianças pequenininhas também, e aí você também tem que ter a dificuldade, você tem a dificuldade de também lidar com essas crianças, né, que são sensíveis, você não pode gritar e ao mesmo tempo tem que saber dar bronca. Então acho que dificuldade o pedagogo vai encontrar em qualquer área. E no movimento social em si, como eu falei, é essa questão do envolvimento, que eu acho que tem que ser controlado, e particularmente por mim, né, a gente consegue lidar com algumas situações, mas em outras você, quando vê, você já está mergulhado realmente na história do jovem, da família, e é bem delicado essas situações. E acabou. É isso.